Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com os nossos olhos na lição, esperando que hoje não seja diferente. Durante essa semana nós temos visto sobre crise na liderança e temos percebido ao longo dessa semana alguns fatos interessantes que vêm acontecendo dentro do capítulo 6 do livro de Isaías. O primeiro fato foi que Isaías teve um sonho, uma visão, justamente no dia da morte do rei Urias. Vimos também que nessa visão ele se encontrou no templo, na presença de Deus. E nesse templo, nesse lugar sagrado, ele viu anjos com asas louvando e engrandecendo o nome de Deus Todo-Poderoso. E tirando uma lição importante desse fato, onde que Deus, sentado no seu trono, ele continua dirigindo a nação, continua dirigindo o mundo. Ou seja, Deus ele não está ausente das nossas necessidades e dos nossos problemas. Lembra que nós falamos disso ontem? Lembra que nós falamos que é nos momentos mais críticos da vida do ser humano que Deus aparece de uma forma que vem surpreender-nos? Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre transformação. Querido, o santuário, quando ele foi estabelecido aqui na terra, isso você pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, onde que Deus pede para que Moisés faça um santuário, e esse santuário seria com propósito para que Deus pudesse habitar no meio do povo, e assim o povo pudesse se sentir seguro. Então não foi coincidência e não é à toa que Isaías teve uma visão do santuário de Deus. O santuário de Deus representa a presença de Deus constantemente na nossa vida. O tema para a nossa meditação é uma nova pessoa. O que significa isso? Quando Isaías ele se viu no santuário de Deus e ele comparou a santidade de Deus e a vida que ele tinha de pecado, ele clamou com essas palavras: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Querido, o que significa isso? Significa, queridos, que o profeta Isaías, ele reconhecia que ele era um homem pecador, um homem de lábios impuros, e que ele não poderia estar na presença de Deus da forma como ele se encontrava. Então a maior preocupação dele foi que ele seria consumido diante da santidade de Deus. Mas aqui interessante que o verso 6 traz aqui a solução para o problema de Isaías. Diz assim: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Por que o anjo fez isso? Primeiro, porque Isaías reconheceu que ele era um pecador. Querido, jamais Deus perdoa o pecado de alguém se a pessoa não reconhecer a necessidade de receber o perdão, de receber a graça. Uma vez que nós estamos dispostos a administrar a palavra de Deus, a falar de Deus, a ser um cristão, nós precisamos ser uma nova criatura. Certa vez, Jesus conversando com Nicodemos perguntou: mas o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então respondeu aqui, no capítulo 3 de João e o verso 3. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, se nós continuarmos com as mesmas atitudes, se nós não buscarmos uma consagração, uma comunhão com Deus diária, jamais teremos condições de herdar a vida eterna. A meditação de hoje, o estudo de hoje, quer nos levar a uma reflexão. A reflexão é analisar os nossos atos
e ver que atitudes nós temos tomado como cristãos, como, como pessoas que administram a palavra de Deus. Os nossos lábios são purificados todos os dias? Como têm sido as nossas palavras? Como tem sido o nosso comportamento no nosso dia a dia? As nossas palavras são palavras que transmitem segurança, transmitem esperança, levam as pessoas a confiar em Deus? Ou nós somos aqueles que promovem as fake news da vida? Somos promotores, nós promovemos a discórdia, a desunião, numa época que nós estamos vivendo, onde que tudo parece que está desajustado, tudo está perdido, e falamos que somos cristãos, que tipo de mensagem nós estamos levando para o povo, para o mundo? Quando Isaías reconheceu que ele era um pecador e que ele seria consumido diante de Deus, Deus então o perdoou e o purificou. Hoje, para nós sermos perdoados dos nossos pecados, nós precisamos reconhecer as nossas atitudes falhas e buscar de Deus essa purificação. A meditação de hoje, a lição de hoje, nos chama a atenção para esse aspecto. A lição começou dizendo que o povo estava em crise. A lição mostrou que Deus está presente constantemente na nossa vida. A lição mostrou também o quanto que Deus deseja nos abençoar e nos ajudar diante das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos diariamente. E hoje, a lição nos chama a entender que para recebermos as bênçãos de Deus e alcançar as misericórdias de Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que somos dependentes de Deus. Você deseja se preparar para entrar no reino de Deus? Procure uma vida de santificação. Não é pelo fato de você estar na igreja, pelo fato de você ter a Bíblia, pelo fato de você estar pregando, pelo fato de eu estar aqui gravando esses vídeos, que significa que eu sou uma pessoa santa. Mas as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu interior precisa estar preocupado em estar cada dia tendo uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e que nesse dia você reflita na sua caminhada de santificação, aonde você se encontra e aonde você quer se encontrar. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te oriente e te ajude hoje e todos os dias. Oremos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos chama para uma consagração. Hoje o Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou o que precisamos fazer para alcançar o Teu perdão e a Tua graça. E o primeiro passo é o reconhecimento de que realmente eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua ajuda. Perdoe a minha falha e conceda para mim o Teu Santo Espírito, hoje e sempre, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Feliz terça-feira. Que Deus te abençoe.